Gente, estamos aqui para mais um episódio e cada vez mais os nossos episódios estão ficando muito especial e a gente tem aqui uma convidada super especial que desde já eu agradeço a presença dela aqui com a gente. Eu que agradeço, a insistência também, Dani. Olha, gente, é uma agenda muito disputada, vocês não têm noção. A maioria dos meus convidados aqui são gente de ponta, que eu tenho que ficar ali na fila para ter uma agenda com eles. Então aproveitem o máximo que vocês puderem. Gente, e antes da gente ela se apresentar, eu vou falar uma coisa muito bacana que a gente tem conversado muito com muitas mulheres, né? É sobre os desafios da liderança feminina. Então, antes da gente começar no assunto e ela se apresentar, eu até trago para vocês uma frase que eu gostei bastante, que ela diz o seguinte: ser líder já é um desafio. Ser uma líder mulher em muitos ambientes é um ato de coragem. Então, para a gente entrar nesse tema hoje, para a gente falar sobre esses desafios, eu estou aqui com a nossa diretora regional de São Paulo da Remax, Tayane Teixeira. Muito obrigada, viu, Obrigada, Thay? Dani, pelo convite, pela parceria. Na verdade, eu sou o tipo de pessoa que quando eu não tenho quando eu tô com a agenda livre, eu arrumo alguma coisa para fazer e aí ela não fica mais livre. Então é por isso que eu nem sempre tô com a minha agenda corrida. Agora eu tô aprendendo a deixar mais tempo livre para poder atender a convites, para poder pensar no negócio também, né? Sim. Então eu tenho esse problema de ter que estar sempre ocupada. E é bom, né? Constante movimento, né, gente? Mas às vezes a gente precisa ser estratégica, precisa parar, precisa pensar. Então, só que a gente foi criada nesse modelo de que para ser eficiente a gente precisa estar sempre ocupada. É verdade, E não necessariamente é assim, né? Tá, e fala um pouquinho aí de você, da tua trajetória, antes da gente entrar no nosso tema. Bora lá. Eu me identifico muito contigo nesse ponto, porque nós entramos gurias no mercado imobiliário, né? Verdade. A gente entrou novinha, no mercado que era bem mais machista. Numa época que era bem mais machista. Mas assim, Dani, eu entrei em 2006, vai fazer 20 anos o ano que vem, que eu entrei numa imobiliária. Eu me lembro que fazia faculdade de psicologia. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Eu preciso do universo corporativo, que é bem mais dinâmico. E aí fui trabalhar numa imobiliária, que eu fiquei por 13 anos, lá no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha. Fiquei trabalhando nessa imobiliária uns 9. Senti que a cidade estava pequena, que eu queria voos maiores. E vim pra São Paulo por essa imobiliária. Fiquei mais 3 anos nela aqui, 3 anos e meio. E aí, nessa saída, fiz alguns trabalhos para algumas imobiliárias, conheci a Remax e estou há 7 anos, vou completar 7 anos de Remax. Mas estou com 38 anos, sou formada em gestão imobiliária, fiz tecnólogo, gosto muito de estudar, fiz algumas pós-graduações, minha família está toda no Sul, estou aqui sozinha. E hoje meu maior desafio é fazer com que a Remax em São Paulo seja uma marca indiscutivelmente a melhor marca para se fazer negócios imobiliários. Então, cliente, comprador e vendedor. E é muito bacana quando você fala, né? Saí do Sul, vim para São Paulo. Então, a gente começou com a frase aqui dizendo que a liderança é um ato de coragem. Então, foi um ato de coragem, né, Thay? Porque com certeza na tua jornada, a gente se identifica muito com isso. Eu também comecei no mercado em 2006 e na tua jornada você enfrentou, obviamente, e com certeza, muitos desafios para estar onde você está hoje. Eu sei que você busca muito mais, você quer muito mais. E aí eu trago aqui para contextualizar um dado muito bacana, que o segundo IBGE, mulheres ocupam menos de 40% dos cargos de liderança no Brasil. A gente vê isso até na Remax, né? A gente tem menos franqueada do que... Tem muito mais homens, né? Muito mais homens. E eu acho que no mercado imobiliário essa estatística ela é ainda mais dura, assim. É muito mais homem à frente das imobiliárias do que mulheres. E por que você acha isso? Ai, Dani, eu acho que é uma profissão que sempre... Tudo é histórico, né? A gente não vai falar aqui de... Era o que a sociedade era e não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer é mudar pra frente. Mas a gente vem de resquícios da sociedade. Então, a gente vem de uma profissão que corretor de imóveis era uma profissão masculina. Exato. Então, essa derivação no mercado imobiliário era algo masculino. Há alguns anos que a gente vem assumindo aí papéis de corretoras. Então, por exemplo, na Remax São Paulo hoje, nós somos 60% mulheres corretoras. Corretoras. Corretoras, são mais mulheres. E mais premiadas mulheres também. E aí é natural que quem fosse empreender, mais homens, né? E as mulheres têm assumido mais esse papel de empreendedoras agora. Sim. Né? Eu fico muito feliz da gente estar vivendo essa fase. Porque há 20 anos atrás, quando a gente começou, era muito mais desafiador, assim, se posicionar. Não só no mercado de trabalho, como no mercado imobiliário. Eu me lembro de enfrentar muitos desafios. Até como corretora. Enfrentei muitos desafios.
de validação, etc. Enfim. Inclusive, eu ia te fazer essa pergunta, né? Qual que foi o seu, na sua jornada, de toda a sua jornada profissional, tanto como corretora? Você foi corretora? Sim, trabalhei acho que 4 anos como corretora. Eu trabalhei em tudo que tu imagina dentro do mercado imobiliário. Gestora, enfim. Qual é o principal desafio que você acha que enfrentou? É o desafio de ser aceita? Porque às vezes a gente tem, né, esse problema, esse grande desafio do nosso mercado ser majoritariamente masculino. E a gente tem que ser um pouco masculina pra gente ser aceita, gente fala, inclusive, né? eu e a Dani falamos sobre isso todas as vezes, que a gente precisa, às vezes, ficar meio menininha, porque a gente é muito... Exatamente. Firme, dura. Isso foi um problema pra você? Como que você enxergou isso? Na época eu não enxergava como um problema. Hoje, olhando pra trás, eu vejo, cara, como que foi, né? Por exemplo, a ponto de o cliente, eu estar na frente de um cliente e ele esperar o homem validar, o corretor que estava comigo validar a minha informação. Então eu falava, o teu imóvel vale X. Olhava pro outro. Ele olhava pro homem e falava, não, eu acho que vale X. Aí ele validava a informação. E naquela época eu não me dava conta. Hoje, que eu sou mais madura, eu percebo, claro, principalmente o homem, e os homens nunca vão entender isso. Nunca vão entender. Por mais que eles se esforcem, se desconstruam, eles nunca vão entender. Hoje, eu percebo, eu falei, cara, muitos dos clientes, principalmente os clientes homens, se sentiam mais seguros com as opiniões dos corretores masculinos do que com as mulheres. E não tem nada a ver com competência. Tem a ver com o fato de que o homem... Parece que o homem transmite mais segurança. E isso é da sociedade. A gente foi criado assim, né, Dani? Então não tem o que a gente fazer no passado em relação ao modo que a gente foi criado. O negócio é mudar o futuro. E o mais engraçado é que muitas vezes a gente se depara com um decisor que é mulher. Né? Então, às vezes você está atendendo um cliente, também atuei como corretora por 6 anos, em que você olha que o decisor daquela situação, daquela transação, daquela possível negociação é uma mulher. Então, seria muito mais fácil a mulher ter a validação da mulher. E às vezes a gente ainda se depara com esse desafio, em que a gente não consegue essa validação até mesmo do sexo feminino. Eu vou te contar que na Remax, as franqueadas, inclusive você... tem mais aderência às diretrizes que eu passo do que os homens. Será que tem coincidência nisso? Pois é. Então eu percebo que as franqueadas são mais abertas ao diálogo, são mais abertas para construir. Assim, todos nós admiramos homens também, né? Mas é difícil essa liderança masculina. Hoje eu lido bem, a liderança feminina no meio masculino. Hoje eu lido super bem com isso e eu acho que isso não tem que servir pra gente se sentir vítima de absolutamente nada. Sim. É porque eu sou mulher. Não. A gente não tem esse perfil de vitimismo. Mas é desafiador. Eu acho que o meu maior desafio, vou te contar, foi bem culminando com a minha vinda pra São Paulo. Então, assim... gaúcha, 28 anos, eu era líder da imobiliária lá no Sul. Chegar aqui, construir um time e me consolidar no mercado imobiliário foi bem desafiador. E lógico, o fato da gente ser mulher sempre dá uma dificultada no processo. Porque é velado isso. E você acha que a gente ainda tem essa mentalidade de que a liderança masculina, para muitas pessoas, ainda é uma liderança mais assertiva do que a feminina? Você sente isso na prática? Hoje, absolutamente não. Tá. Zero. Muito legal a tua pergunta. Porque até pouco tempo atrás eu dizia, não, mas eu sou mais desequilibrada emocionalmente que os homens líderes que eu converso. Não, realmente, o homem ele tem uma racionalidade melhor pro negócio, faz mais sentido pro homem ser líder. Aos poucos, as coisas, o dia a dia vem me provando, não só pela minha liderança, mas pelas mulheres líderes que eu converso, que nada a ver isso, nada a ver. A gente consegue ser assertiva, a gente consegue ser racional, e a gente consegue levar uma coisa que o homem não consegue, que é um grau de empatia e que para ser líder de sucesso você tem que ter. Empatia, para mim, é a palavra da liderança. Total. E eu percebo que a gente tem um grau de empatia maior. E assim como o homem, a gente tem defeitos. E todos nós temos defeitos como líderes, né? Mas eu acreditava nisso, Dani. Hoje em dia eu não acredito mais. E você acha que a tua liderança hoje, né? Como você falou, a maioria dos franqueados são homens, né? Até a gente
pra gente poder também se igualar um pouco nesse sentido de força, né? Dessa estrutura emocional e etc. Você acha que ainda você assusta? Você acha que a tua liderança hoje assusta o público feminino? Vamos agora falar com as mulheres, né? Eu acho que o público feminino não. Não. Sim. Pela relação que eu tenho com as minhas lideradas, que em tese são as minhas franqueadas, eu acho que não, cara. Assim, eu sou muito próxima, a gente tá super próxima agora. Eu sou muito próxima da Ruth, que é hoje a franqueada número 1 da Remax. A Marisa, da Empire, as meninas, pelo contrário, assim, a gente eu acho até que nós somos super unidas. A gente não quer dizer que a gente vai concordar sempre. Sim, normal. Mas a gente é unida em prol de alguma coisa. Eu acho que não assusta as mulheres, eu acho que assusta os homens. E por que você acha que os homens ainda continuam com esse paradigma? Não sei, Dani. Talvez por conta disso. Talvez por conta de não esperar que a gente seja tão incisiva, tão resoluta. Talvez eles não esperam. Talvez eles esperam que a gente seja mais maleável, mais tranquila, mais... Não sei. Submissa. Pode ser que eu não quero ser polêmica aqui, entendeu? Não, aqui é pra ser polêmica. Talvez seja isso, entende? E assim, eu tenho certeza, não todas as pessoas, óbvio, mas tenho certeza que rola esses comentários. Ah, mas ela tá de TPM. Sim. Ah, mas é muito estressadinha. Ao Estado Civil, escuto isso, viu? Eu tenho certeza que tem a ver com isso. Então, assim, lógico que tem homens incríveis na nossa rede. Aliás, a maioria da turma é muito legal. Mas, assim, eu percebo que a minha linha de conversa com as mulheres é muito mais assertiva e elas entendem muito mais, a gente se apoia muito mais do que com os homens. Ô, Thay, o que você pensa sobre a competitividade feminina? Isso ainda existe no mundo corporativo? Infelizmente existe. É algo que eu tento brigar comigo mesma, porque eu sou competitiva. Então, não dá pra gente sentar aqui e dizer que as mulheres são competitivas entre si e a gente não. Uhum. Todas nós somos. Sim. E aí cabe a cada uma de nós fazer uma autorreflexão e trabalhar pra melhorar. Porque isso não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém, não evolui. Na verdade, a competitividade, ela tem que ser saudável, ela né? tem um limite. Ela tem um limite que é o limite que te impulsiona. Mas a competitividade negativa, que eu quero ver o mal do outro pra eu me sobressair, isso acontece em qualquer meio, mulheres e homens. E nós ainda que já temos esse desafio de se posicionar e de buscar o nosso lugar e conquistar o nosso lugar, é mais danosa ainda. A gente não pode ter isso. Exato. A gente pode competir. Quem vai ficar primeiro no ranking esse mês? Ai, que show, cara. Não deu certo, mas eu tô do lado da Dani. Todo mundo tem que crescer. Então, todas nós temos que fazer uma autorreflexão. E é o que eu já te contei sobre isso. Tem muito a ver com o nosso ego. Todos os dias eu acordo e penso, como que eu vou silenciar o meu ego hoje? Porque ele não vai me ajudar em nada. Exato. Ele só vai me atrapalhar. Então, o ego, esses sentimentos menores que nos levam a ser competitivas entre nós, a gente tem que acordar todos os dias e dizer, como que eu silencio isso? Como que eu sou uma pessoa melhor amanhã? Para as minhas relações, né? Então, E como diz Gustavo Rangel, o resultado, ele fala que o resultado não admite vaidade, né? Eu sou uma fã do Gustavo, faço muitas mentorias aí com ele e é realmente isso. E Thay, eu queria que você falasse um pouquinho da tua jornada, quando você entrou na Remax, você entrou já nessa função de diretora regional, como que foi isso, né? E como que as pessoas te enxergaram? Porque quando a gente entra num cargo de confiança, né? Eu falo porque eu fiquei muitos anos também trabalhando com cargo de confiança em outras empresas, a gente já assusta a partir daí, né? Porque a gente às vezes não é tão bem recebida, né? Então, como que foi isso? Porque às vezes a gente tem que mostrar para as pessoas a nossa validação, o quanto a gente entende do assunto, que a gente não é só uma carinha bonitinha. A gente entrou muito nova, então a gente teve esses desafios da idade, com pessoas mais velhas na empresa. A pessoa chega, assume um cargo de confiança e vai falar, putz, quem que é essa daí? Tá chegando agora, não sabe nada. Essa então a gente pirralha. sempre teve que ficar mostrando que a gente tem, além de tudo, um conhecimento que a gente busca todos os dias. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Outro grande desafio para mim foi assumir a liderança no lugar do Peixoto. O Peixoto é nosso CEO. Sim. O Peixoto, ele era o direto de São Paulo capital. E o franqueado estava acostumado a tratar com o Peixoto. Então, eu disse, a partir de agora, quem vai tocar a regional sou eu. Você não vai mais falar direto com o presidente.
o que é horrível. Você tá perdendo, em tese, a pessoa pensa que tá perdendo poder. Uhum. Você vai ter que ouvir diretrizes, e não ordens, diretrizes de uma mulher nova e que tá entrando na empresa há pouco tempo. Então, pra mim, foi uma construção de autoridade muito desafiadora, Dani. As pessoas entenderem que eu tinha competência pra estar naquele lugar foi muito difícil. Teve gente que saiu da Remax e ainda não me reconhecia como a líder da Remax São Paulo. E pra mim o único caminho é muito trabalho, as pessoas entenderem que eu tô trabalhando ali pra ajudar todo mundo, muita seriedade. Sim. E entender que eu tô tentando fazer o meu melhor e que ninguém vai ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito. O Peixoto, se as pessoas quiserem tratar com o Peixoto, vocês vão reconhecer defeitos nele também. Então, essa jornada pra mim foi assim, eu saí da imobiliária como gerente, eu era gerente de um time de corretores, e aí eu conheci a Remax, entrei como coordenadora, dei um downgrade, isso é muito legal a gente falar, porque nem sempre o downgrade, ele é um downgrade pra sempre. Eu entendi, eu falei, cara, eu quero entrar nessa empresa, eu gostei da proposta, e se eu precisar dar um downgrade, eu vou dar, porque eu tenho a chance depois de dar um upgrade. Eu já vi que é um ambiente bom pra florescer coisas aqui. Então, eu entrei como coordenadora, em pouco tempo eu assumi a gerência de algumas Quanto tempo áreas. durante, você sabe, mais ou menos? Eu entrei como coordenadora em outubro de 2018, aí eu fiquei até fevereiro como coordenadora de 2019. Daí o Peixoto já falou, não, tu vai ser gerente e vai assumir várias áreas. Então, eu assumi várias áreas. Assumi a gestão das master franquias, assumi a universidade, a área de eventos e tal. E São Paulo, capital, não tinha uma liderança focada. Era gerenciada com todo mundo da Remax Brasil. Eu falei, Peixoto, eu amo tanto essa cidade. Eu tenho uma paixão por São Paulo que a gente precisa ter um olhar muito especial para essa cidade, gestão própria, um time próprio, alguém que olhe só para São Paulo. Vamos criar uma diretoria em São Paulo capital? Vamos fazer que nem as outras masters, a estrutura de master franquia? E aí ele falou, me parece uma boa ideia. Eu falei, não faz sentido a gente não dar foco em São Paulo. É a galinha dos ovos de ouro. Sim. Hoje é a região aí que tá pau a pau com a região de Alphaville, em termos de crescimento e faturamento. E aí a gente assumiu, o Ed e eu assumimos a regional em janeiro de 2021. Durante a pandemia eu ainda estava na Brasil, durante o ano de 2020. E aí 2021, só que eu não conseguia assumir na totalidade. Eu ainda fazia bastante coisa para Remax Brasil, fui construindo um time. Eu te digo que eu comecei a olhar para São Paulo com dedicação 100% em metade de 2022. Tá. Que daí a gente foi tendo grana. Finalzinho da pandemia ali já, né? Já tinha passado. Que daí a gente começou a contratar pessoas para assumir as áreas que eu tocava. E aí eu fui deixando essas áreas. Eu falei, agora cada vez eu vou me aproximando mais de São Paulo. Então, assim, são uns 3 anos completos de jornada aí. Que nada mais do que fortalecer a rede aqui em São Paulo, né? Trabalhar desde trazer pessoas bacanas, franqueados bacanas, até ajudar esse franqueado a performar, ajudar os corretores a performar, enfim, cuidar do nosso jardim aqui. Então foi bem desafiador para mim assumir esse papel que era do Peixoto, que lidava direto com os franqueados. Mas eu acho que eu tenho conquistado um espaço legal, assim. As pessoas, pelo menos eu tento que as pessoas entendam o trabalho, o quão sério eu levo esse trabalho. Sim. O quanto eu tô empenhada e conectada com todo mundo, sabe? Sim. E Thay, me diz uma coisa, qual foi na sua jornada, assim, sinceramente falando, porque quando eu analiso um pouco sobre a minha forma de agir, a minha liderança, a gente começou muito nova, eu errei para um caramba, muito, né? Então eu errei muito, eu tive que me reconstruir como pessoa, eu tive que rever muita coisa, eu tive que mudar a postura, comportamento, aquela coisa que a gente tinha, né? De que a gente chegava num lugar, a gente achava que a gente era o máximo, que ninguém era mais nada. Então, todas aquelas coisas que todo mundo, eu acho que já teve isso. Eu mudei muito, eu fui entender muitas coisas. E eu queria que você falasse aqui, dentro da tua carreira aí dos 19 anos, qual foi o teu maior erro? E que você olhou e enxergou e falou, cara, eu errei, tô errando aqui e eu preciso ser uma pessoa diferente para que as coisas aconteçam. Dani, não tem o maior erro. Eu cometi milhares de erros ao longo do tempo. Se eu te disser eu cometi um grande erro, não tem nenhum grande erro, mas eu fui amadurecendo
em muitos momentos eu fui infantil, em várias situações. Eu não fui madura, eu levei muita coisa pro lado pessoal, eu deixei o ego falar mais alto, eu achava que sendo agressiva com as pessoas era a forma delas me respeitarem. Ser ouvida, né? Ser ouvida, então eu sempre tive, por muito tempo eu tive uma postura muito agressiva. Então não tem nenhum erro pontual que eu possa te dizer que eu tive. Foram muitos erros ao longo da jornada. Pela idade e até por isso, assim, porque a gente... Pessoas humildes. Somos de origem humilde. Sim. Estamos navegando num universo com grana. Somos mulheres. Somos jovens. Às vezes em alguns momentos, a gente achava que era gritar para as pessoas nos ouvirem e nos respeitarem. E depois que você vai amadurecendo, você aprende que não, pelo contrário. Quanto mais sutil, quanto mais educado, quanto mais você tentar... Toda decisão eu gosto de explicar para as pessoas o porquê que eu tô tomando aquela decisão. Então, assim, quanto mais a gente for pacífico, eu não preciso estar brigando com as pessoas para me validar. Quanto mais pacífico, quanto mais eu sentar, vamos conversar, Dani, vamos deixar nossos sentimentos menores de lado e vamos tentar chegar num denominador, porque é bom para nós duas estar juntas, dando esse exemplo. Sim. Isso para mim foi a minha grande mudança, assim, dos meus grandes problemas ao longo da minha jornada, da minha carreira profissional. Então, são vários, sabe, Dani? Eu não consigo elencar um. Eu acho que esse meu jeito agressivo, desesperado pra me validar, isso foi uma coisa que me atrasou muito. Uhum. E que hoje eu vejo que eu já tô superando. Eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma corretora e eu parei pra pensar que eu tava fazendo errado quando ela veio, subiu as escadas. Eu tava numa imobiliária em Higienópolis, fiquei nessa imobiliária por quase 9 anos, diretora lá. E ela tava subindo as escadas e ela parou na minha frente. Eu lembro essa cena assim, foi o maior gatilho que na hora que eu parei, falei assim, quem sou eu? Virei um monstro. Ela parou na porta, ela olhou pra mim, ela chorou, virou e desceu. Eu achei extremamente estranho, eu falei, ué, o que aconteceu? Não sou uma pessoa friendly. Entendeu? Eu falei, ué, será que ela recebeu uma ligação, viu uma mensagem, mas não tirou o celular do bolso, não fez nada, não entrou na sala, virou as costas, saiu chorando? Achei estranho. Desci atrás dela, porque eu ficava no mezanino, minha sala ficava no mezanino junto com a sala da presidência, eles ficavam no salão embaixo. E aí, quando ela fez isso, eu desci imediatamente, acho que eu tinha 26 anos, 25, 27, sei lá. E aí eu desci e falei pra ela, escuta... Você ia falar alguma coisa comigo? Aconteceu, você parou na porta, chorou e desceu? Ela falou assim, sim, era a situação de um contrato meu, de uma venda que tá bem enroscada. Mas na hora que eu te vi, você não tava com uma afeição muito boa e eu fiquei extremamente com medo de você. As pessoas têm medo de você. Eu já ouvi isso. Puta que eu pariu. Na hora que ela falou isso, quem quase chorou foi eu. Falei, cara, mas como assim? Ela falou assim, sim. As pessoas têm medo de você. Tanto que eu fui falar com uma pessoa, falei, olha, eu vou ter que resolver isso com a Dani. Ele falou, nem vá, porque ela não vai fazer nada pra te ajudar. Tá, e aquilo pra mim, acabou comigo. Eu fui embora, acabou semana, acabou comigo. Foi o maior gatilho, o maior insight que eu olhei. Eu falei assim, cara, quem sou eu? E era um personagem, porque essa não é a essência da Daniele. Era um personagem que tu criou pra sobreviver nesse mundo. Exato. E a gente faz isso muito. E aí eu falei, meu Deus, quem sou eu? Foi aí que eu comecei a enxergar que eu tinha que mudar em alguns aspectos. Quando você contextualiza tudo que você falou, a comunicação é muito importante, né? Essa comunicação não violenta, essa comunicação não agressiva. Então, isso me fez parar e pensar assim, cara, quem sou eu? E aí eu fui reformulando tudo isso. E aí, diante de tudo isso que eu tô te falando, comigo, aconteceu muitos momentos que eu pensei em desistir. E aí eu reporto essa pergunta pra você. A Tayane já sentiu, em algum momento dessa jornada dela, vontade de desistir? Nunca tive, Dani. Que bom. Nunca bom, tive. tá. Acho que eu sempre fui muito casada com os meus sonhos, assim, sabe? Em nenhum momento passou pela cabeça, assim. Quando eu li as perguntas, eu pensei, cara, será que em algum momento eu pensei em desistir? De jeito nenhum. Às vezes até me dá mais fome. Eu falo assim, não tá gostando? Vou provar, sabe? Vou Sim. provar que eu consigo e que dá certo, mas não pensei Sim. em desistir. Agora, esse tema que tu trouxe é muito legal a gente refletir, porque realmente é um personagem que a gente cria pra sobreviver, pra não ser atropelada. E depois você vai entendendo que você não precisa ser assim.
Hoje eu tento muito, Dani, nunca acerto, né? Acho que a gente nunca vai ser 100%. Mas eu tento muito ser uma pessoa leve pras pessoas. Principalmente pra quem tem contato direto comigo. Isso não quer dizer que eu vou passar a mão na cabeça, que eu vou aceitar tudo. Mas eu tento ser uma pessoa leve. Eu quero que as pessoas se sintam confortáveis de vir conversar comigo. E de dizer assim, cara, eu vou conversar com a Thay porque ou eu escuto uma verdade bacana que vai me ajudar, ou ela me acolhe, sabe? Sim. Então eu faço esse exercício todos os dias com as pessoas próximas a mim. Que elas não tenham medo pela minha firmeza. Que elas se sintam, cara, ali é um porto seguro que eu posso conversar, que eu posso trocar. Não quer dizer que eu vou sair daqui com o que eu gostaria de ouvir, mas eu vou ser compreendido, sabe? Então acho que esse é um desafio, isso é muito legal a gente perceber. Porque a gente cria esse personagem. Muito. A gente cria capas, né? Pra sobreviver. Capas. E e vamos agora falar um pouco da Tayane na vida pessoal. Né? Então a gente fala tem muito. Tem um rosto a rosto com o pessoal também. A gente fala muito sobre a mulher, a empresária, a empreendedora, a líder que tá à frente das coisas. E eu já escutei também de muita gente falando assim, cara, eu não consigo enxergar você como aquela mulher que quer um momento de mimo e tudo mais, porque realmente a gente não mostra muito isso, mas é obviamente que a gente tem os nossos momentos. Então, eu tenho os desafios da maternidade, que eu falo que o Noah foi meu combustível para tudo e principalmente para aquela questão de não desistir. Então, quando eu não era mãe, eu nunca pensei em desistir, eu sempre pensei, vou com tudo e pronto. Quando eu passei a ser mãe, algumas atitudes me fizeram refletir e ter mais cuidado. Acredito que sim. Então, assim, eu tenho esses desafios muito grandes da maternidade. A Thay ainda não mãe, mas tem os seus desafios na vida pessoal. E eu queria que você falasse um pouquinho da Tayane na vida pessoal. Quem é a Tayane mulher, filha, madrinha? Como é que é tudo isso? Primeiro, tu sabe, a maioria das pessoas que são próximas a mim sabem que eu não quero ter filho. Eu admiro demais. Eu acho que é uma das missões mais lindas da vida que uma mulher pode ter, é a maternidade. Mas eu não acho que seja pra mim. Sim. Super respeito. Ai, Dani, eu sou exatamente o que eu sou no trabalho, eu sou em casa, com o ponto de que no trabalho eu sou extremamente extrovertida e eu falo muito. E quando eu tô na minha casa, eu sou mais quietinha, eu gosto mais de silêncio. Eu não acredito que existe, a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Tá tudo junto. Tudo junto. Pra mim, cara, responder uma mensagem no final de semana não é trabalho, é a minha vida, né? Ou parar um dia no meio do expediente e dar uma relaxada, a minha vida é um conjunto, é tudo, né? Mas assim, Dani, eu acho que eu tô passando por momentos de reflexão agora, e mais uma vez a gente também sempre fala sobre isso, que eu criei eu sou tão forte assim, né? Essa imagem de forte pra todo mundo. Para os meus amigos, para minha família, para as pessoas que trabalham comigo. A Thay dá conta de tudo, a Thay não precisa de ajuda, a Thay mata no peito. E eu tô justamente nesse momento de reflexão em que por muito tempo eu acreditei que eu não precisava, que eu enfrentava o mundo sozinha. E hoje eu paro e penso, não, eu preciso de ajuda, como todo ser humano. A gente precisa uns dos outros. Então eu tô num momento bem legal de reflexão em que eu tô assumindo pra mim mesma que eu preciso de ajuda. Que eu preciso de abraço, que eu preciso de colo. Em que dados momentos eu vou te dar colo, dados momentos você vai me dar colo. Que é uma troca, a vida é uma troca. Então eu tô bem num momento de reflexão, porque até o ano passado eu achava que eu dava conta de tudo sozinha. Hoje eu acho que não. E eu acho ótimo saber que não. Que eu preciso das pessoas. Eu acho ótimo saber que a gente é humana. O colo não é significado de fraqueza, não né? Não é. Você pode pedir ajuda. Ontem eu até tava brincando com o meu personal. E geralmente quando eu vou fazer glúteo na polia, pros maromba aí a galera sabe o que é. Geralmente eu coloco um negócio pra amarrar. E ele sempre vai fazer pra mim, sempre vai amarrar. E eu falo, não, deixa que eu boto. Deixa como... Aí ontem ele falou, vou botar pra ti. Eu falei, ai, faz, porque eu tô cansada. Eu te coloca. Aí eu falei, olha, eu tô sentindo que eu tô aceitando mais ajuda. Então, Dani, assim, não tem nada demais da minha vida pessoal que as pessoas não vejam. Eu sou uma filha muito firme, muito forte pra minha mãe. Também falo pra ela, mãe, às vezes eu quero colo. Meu irmão, tem uma relação não tão próxima com meu irmão, mas tenho muito amor por ele, meu sobrinho. Amo muito a minha família, sou próxima. Mas nada demais, assim, nada
Não tem nenhum segredo A bombástico. Tayane, muito independente, ela acha que ela assusta. Vamos falar assim, vamos olhar. Agora vamos fazer uma provocação, tá, gente? Dá pra ser polêmica? Pergunta que não pode se deixar fazer depois. Esses são os momentos que vocês gostam de saber também. A Thay, independente, assusta o sexo oposto? Como é que você lida com isso? Depende. Aí vou ser polêmica. Se o cara for da sociedade normal, assusta. Porque o cara, o homem… Sociedade normal. Sociedade normal, porque a sociedade desconstruída já não, né? Eu tava esses dias vendo aquele podcast não, o Instagram daquele menino, o Café com Teu Pai. Nunca Já vi, viu? não. Fica a Cara dica que fala, aí, ó. Do sexo feminino e masculino. E a verdade a mulher sempre foi protegida na sociedade. E o homem sempre foi o protetor. Então, a natureza do homem é cuidar e proteger. A natureza… E o Thales Gomes falou sobre isso, e inclusive foi… Foi polêmico. O jeito que ele falou foi péssimo. Mas eu entendi a ideia por trás dele, do que ele quis dizer. A sociedade vê isso, assim. A mulher, ela precisa ser frágil, o homem é o forte. O homem traz o dinheiro pra dentro de casa e a mulher cuida da casa. Isso. A mulher se submete, o homem determina. Isso. E aí, quando você tem esse jeito de que você não se submete, que você tá acostumada a fazer teus corres, que você não precisa da grana do homem, você pode bancar uma casa, isso tudo assusta a maioria dos homens. Porque eles não querem, eles querem uma mulher para proteger, eles querem uma mulher para eles sustentarem, eles querem uma mulher frágil. Essa é a verdade. Tem alguns caras que já não enxergam dessa forma, graças a Deus. Ainda bem. E que falam, não, eu quero uma mulher forte do meu lado também. A gente se protege, a gente se cuida, a gente se ajuda, os dois. E tem aquele cara que é muito maternal, que quer que a mulher seja a mãe dele. Então tem 3 perfis. Tem o perfil do cara que quer a mulher que seja submissa, que é a maioria dos homens. E eles vão dizer que não. Mas eles não sabem. Mas eles querem. A mulher que eles não, eu protejo. Eu controlo. Eu controlo. Eu cuido. Como que ela tá lá viajando, tirando foto com um monte de homem voando mais do que eu? Exato. E por mais que eles não queiram sentir isso, eles sentem. Porque é o que a sociedade ensinou a vida inteira. Tem aqueles outros caras que já querem o equilíbrio e que já falam, show, eu posso pagar as contas da minha casa e a minha mulher também pode me ajudar. Show, eu tomo as decisões da minha casa e a minha mulher também me ajuda a decidir. A gente decide juntos. Juntos, né? É uma união de força, de ideias, de tudo. Juntos, ela é forte também. Sim, eu posso… ela pode me dar colo e às vezes eu dou colo pra ela também. Que é uma linha que eu gosto mais, mas são poucos homens que pensam assim. E tem a linha do cara que é maternal, que quer uma mãe e que também não dá certo com a gente. Porque daí a gente assume a maternidade desse cara e a gente perde a admiração. Então eu tenho certeza absoluta que eu assusto. A gente assusta. Quanto mais empoderada a mulher for, mais difícil pra mulher se relacionar com o sexo oposto. Muito difícil. Eu venho trabalhando isso incansavelmente na terapia, inclusive. Né? Porque a gente fala, cara, qual o problema da mulher fazer os corres, fazer acontecer, não pedir permissão? Eu acho que eu não consigo entender quando eu vejo, respeito, mas eu não consigo entender quando a pessoa pega o telefone e fala, posso fazer tal coisa? Cara, esquece, respeito, eu entendo que cada pessoa é cada pessoa, mas eu não me vejo nessa situação de pedir permissões. Eu acho que é o que você falou, é um conjunto, então a pessoa tem que estar na mesma sinergia, na mesma conexão, com os mesmos propósitos, o corre é junto, né, tem as despesas ali que tá correndo junto. Não acho que a gente tenha que pedir permissão para as coisas, sabe? E nem que a gente precisa o tempo inteiro ser tratado como um bibelô. Eu que tenho que ganhar mais aqui dentro dessa casa. Não necessariamente. Eu posso ganhar mais, você ganha, a gente divide as contas. Eu acho que é muito difícil encontrar caras assim. Muito difícil encontrar caras que tenham esse pensamento de somos uma dupla. Exato. Né? A maioria deles está com a mentalidade de proteção. É meio que natureza. É natureza. Então, homens, fica a dica aí de 2 mulheres que têm esse pensamento, reflitam sobre isso. A gente é polêmica mesmo, se vai gostar, tudo bem. Se não vai gostar, tá tudo bem também. Exato, é só mais uma pessoa que não vai gostar. E vida que segue. E aí, outra coisa que eu queria te perguntar, tá, é sobre afinidades, né? Então, a gente tem eu tava conversando com uma terapeuta comportamental, e ela muito voltada para essas relações corporativas, e ela me trouxe algo que até meio que
de primeiro momento, alguns ruídos com ela de opinião, aonde ela fala que é saudável e é importante que no mundo corporativo, na liderança que a gente tem, na liderança feminina em si, a gente tenha muitas afinidades. Com outras pessoas. Com outras pessoas. E aí, eu falei pra ela, cara, eu já penso um pouco diferente. Porque eu acho que a afinidade de você ir tomar um vinho, tomar um café, sentar numa mesa, falar de vida, falar de coisas, é algo que tem que ter aquela conexão, tem que ter aquela sinergia, aquela coisa mais próxima. Eu não acho que para você estar num papel de uma liderança, você precisa ter afinidades com todo mundo. Eu tenho esse problema, eu não consigo ser a mesma pessoa, no sentido de amizade, com alguém que eu não tenho afinidade. Se é só business, é só business. Eu não vou te ligar depois, eu não vou desabafar com você depois, eu não vou te contar uma situação do meu filho. É business. O que é pra você isso? Você consegue? Você enxerga que tem que ter afinidade com as pessoas num todo pra ser bem recebida? Não? Como é que você lida com isso? Vou pensar um pouquinho na minha relação aqui com os franqueados e corretores, né? Dani, primeiro que eu sempre me esforço para me conectar com as pessoas. Sempre me esforço para me conectar. Eu quero ter uma relação sempre com os meus líderes. Eu vou chamar aqui os franqueados de liderados. Sim. E somos, viu, gente? Somos. Eu me esforço muito para me conectar com essas pessoas, porque a gente vai ficar pelo menos 5 anos juntos, que é o tempo de um contrato. Né? E é muito melhor se a gente conseguir se conectar. A relação vai ser muito melhor se a gente conseguir se conectar do que se a gente não se conectar. Então eu me esforço. Claro que tem gente que não corresponde e eu também não insisto muito. Mas quando eu percebo que as pessoas correspondem, para mim flui muito melhor e eu sempre vou fazer isso. E sempre vou tentar fazer isso. Sempre, e eu entendo muito que nem tudo vai concordar, nem tudo a gente vai gostar de fazer da mesma forma, mas a gente pode ter afinidade de sentar e tomar um café durante a semana, como a gente pode ter afinidade, não quer dizer só sair num momento pessoal. A gente pode ter afinidade, assim, não corporativa. Por exemplo, a gente nunca saiu, né? A gente nunca fez nada pessoalmente. Sim. Mas toda vez que a gente... Por falta de tempo. Isso, exato. E porque também eu sou uma senhora cansada, a Dani tem mais ânimo que eu. Não, ultimamente tô cansada. Tô dando prioridade pro No ultimamente. Mas assim, eu tenho relações que eu amo de paixão e que eu nunca saí sequer pra tomar uma cerveja com a pessoa. Mas eu amo, e assim, é muito legal você enxergar que todo mundo tem defeito. Não espere que eu vou gostar da Dani, eu gosto muito da Dani. Mas não espere que tudo que a Dani faça eu vou dizer amém e vou concordar. Mas as coisas boas prevalece muito mais do que as coisas que eu não gosto. Entende? Então eu sempre tento olhar desse lado, eu falo, cara, vai ter uma série de pessoas que eu não vou concordar com tais comportamentos, mas eu preciso concordar com a essência da pessoa. Vamos lá. A gente aqui, trazendo um exemplo. Geralmente eu dou alguma diretriz e tu questiona. Geralmente. Eu te sinto uma pessoa tão verdadeira, tão batalhadora, tão guerreira, tão do bem, honesta, que assim, pra mim não tem problema nenhum, não vai mudar em absolutamente nada o fato de tu questionar alguma coisa, zero, porque eu gosto da essência da Dani. E é essa relação, eu sempre tento gostar da essência das pessoas, eu sempre tento enxergar além daquilo que as pessoas fazem. Então, às vezes, eu não concordo com um determinado comportamento de alguém que eu amo muito. Mas eu gosto dessa pessoa. Claro que tem coisas que a gente não tolera. Tem um limite de tolerância. Sim. Então, Dani, eu procuro encontrar coisas boas nas pessoas. E construir as afinidades mesmo. E não necessariamente vai ser tomar uma cerveja fora daqui. Pode ser durante o ambiente de trabalho. Durante o momento de trabalho. Então, a afinidade está muito além... Pode ser uma pessoa que eu gosto de conversar, que eu converso enquanto eu tô trabalhando, né? Então vai muito além da gente ter uma afinidade de fora. Sim. Eu gosto de muita gente que eu nunca fui tomar cerveja, mas que eu tenho um carinho gigante. Sim. E aí eu te faço outra pergunta. Quando você fala sobre essas relações que você tem, que você gosta muito, etc e tal, eu tenho um certo problema em relação a isso no seguinte sentido.
se eu consigo hoje separar e enxergar alguém muito bom profissionalmente falando. Então, aquela pessoa é uma pessoa que eu dou exemplo para minha equipe, eu falo daquela pessoa, eu acho que o resultado dela é inquestionável, mas eu consigo fazer, sabe como se fosse um raio-x? Pessoa, profissional, o resultado que ela tem, mas aí entra no que você falou, a essência, o jeito. E eu tenho muito, vamos dizer assim, sexto sentido. Quando eu olho pra alguém e não bate uma coisa, eu falo, cara, não adianta eu insistir que não vai bater, então eu vou focar só nas coisas boas que ela tem profissionalmente pra falar. Antigamente isso eu não conseguia. Eu acho que eu alcancei uma evolução porque eu juntava tudo. Então, se não batia, eu não enxergava nem o lado bom do profissional e do resultado que aquela pessoa... Descredibilizava a pessoa na tua Total, cabeça. jogava ela pra fora e não lixo. enxergava nada. Então eu consegui uma evolução nesse sentido e falar, não, peraí, vamos separar. Vamos olhar o resultado que ela tem, que é inquestionável. Ela como pessoa pode ser um lixo, mas tudo bem. Mas como profissional aqui a gente tem que olhar. Você consegue fazer essa Eu vou te divisão? contar uma coisa. Nenhuma pessoa de sucesso é lixo. É. Boa. Nenhuma pessoa de sucesso é lixo. De sucesso perene. Tem pessoas que a gente vê aí despontar. Vou dar um exemplo do nosso universo aí. Corretores de imóveis. O cara é um escroto, trata todo mundo mal e etc. E o cara vai lá e bomba e ganha muito dinheiro e vira de E sucesso. que tem, viu, Thay? Não vamos botar a sujeira abaixo do tapete, não. Só que não dura. Porque... E aqui eu vou falar de Deus, né? Uhum. Quem não for... ou acredite em forças do Sim. universo. Eu acredito que a vida ela é boa pra quem é bom. Então, essa construção... Vamos lá, vamos dar exemplo de Remax aqui. Os nossos top producers, as pessoas que faturam muito, que ganham muito dinheiro na Remax e que estão há muito tempo aí no mercado e construindo uma carreira. Cara, pode ser que você não goste do estilo dela, mas não quer dizer que ela é uma pessoa ruim. Eu tenho meus contratempos aí, gente. É, mas Dani, é que a gente vê a pessoa conforme aquilo que a gente foi criado. É um papo bem profundo esse. Muito. A gente vê como a gente foi criado. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja ruim. Se ela tá ali... Vamos tirar o ruim, vamos falar assim, não vive aquilo que expõe. Eu não gosto desse tipo de gente. Como assim não vive aquilo que expõe? Não vive a realidade daquilo que ela mostra, sabe? Eu não gosto desse tipo de pessoa. Mas e eu hoje a gente vê que, inclusive, as doenças emocionais tá muito relacionado a esse mundinho de Instagram. Sim, né? sim. Que as pessoas vão lá e postam que tá sempre tudo mil maravilha e você vai ver a vida real, que eu conheço pessoas... Mas aí a gente não tem certeza que a pessoa tem resultado. Às vezes tem. Conheço muita gente, muito resultado. Eu vejo muito corretor que aluga carro pra dizer que vendeu, entendeu? Também. Que isso não é ter resultado. Também. Tem os dois lados. É. E hoje eu tô tentando, assim, nessa evolução, desconstruir isso. Olhar a pessoa de um lado e ver ela de outro, sabe? Dani, eu do fundo do coração, eu não acredito em pessoas que constroem grandes coisas não sendo pessoas boas de coração. Vai acabar. O sucesso, ele pra quem não é bom de coração e não é genuíno, o sucesso ele é temporário. Repete isso que você falou e anotem, gente, ó, anota. Quando o resultado quando você não é uma pessoa genuína, o sucesso é temporário. Em algum momento a tua máscara vai cair e a vida vai te dar uma rasteira. Sim. Eu já vi muita gente rica que fez tudo errado e quebrou. Então, pra mim, isso é a lei de Deus. Você só vai ter aquilo de bom se você for bom. Mas ser bom não quer dizer que a gente vai ter afinidade. Que eu vou concordar 100% com o que você faça. Sim, verdade. Entende? Então, às vezes, a gente acha que a pessoa não é boa porque ela age diferente da gente. Vamos lá, vou dar um exemplo. A Dani é uma mulher de alta performance. Mas a Dani... Tem muito caminho ainda pra trilhar, gente. Mas muito ela arroz e feijão pra comer. Ela tá no caminho. Altíssima performance, inquestionável o teu resultado. Cara, eu posso olhar pra Dani e dizer, cara, eu não tenho afinidade com a Dani. Eu acho que a Dani é uma maluca. Ela é doida. Ela grita. Mas isso não quer dizer que a Dani seja uma pessoa ruim. Ela só não é o jeito que eu acredito. E somos todos diferentes. Sim. Então a gente precisa muito entender. Quando você fala de uma pessoa que tem resultado e você não gosta da pessoa, avalia se de repente você não gosta de alguns comportamentos que não estão alinhados com aquilo que você acredita. Não necessariamente que essa pessoa é uma pessoa ruim. Mas tem gente ruim. Mas eu posso afirmar, se você não for uma pessoa construtiva,
boa de coração e não buscar o teu melhor, o sucesso, ele vai acabar. Você vai cair do cavalo. Questão de tempo, né? Questão de tempo. Porque é o equilíbrio da vida. A vida é boa com quem é boa com ela. Né? E principalmente em questão de grana. Exatamente. E estamos chegando nos nossos minutinhos finais, que passa muito rápido quando a conversa é boa. E eu quero que a Thay deixe aqui pra gente algumas mensagens de impacto. Então eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para nossa audiência. Para quem está no seu início de jornada no empreendedorismo e principalmente para quem é mulher, né? Então, para quem é mulher, quem está abrindo aí a sua imobiliária, quem tá pensando em abrir uma franquia, vai falar com a Remax, obviamente. Eu ia dizer agora, mulheres, se querem abrir sua imobiliária, vem pra Remax pra gente se unir, cada vez a gente ser mais forte. Exatamente. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem pra essa audiência, agora especialmente pro público feminino mesmo. Algo que eu sempre falo, não tem nenhuma novidade, mas eu acho que resiliência no empreendedorismo é fundamental. É o que eu vivo, né? Eu vivo com um empreendedor 24 horas. Empreendedor que tá começando, empreendedor que tá no meio da jornada, né? Empreendedor que quebrou, empreendedor de muito sucesso. Então, a minha vida é lidar com o empreendedor. Resiliência, acho que é a palavra, principalmente para nós mulheres. Hoje o ambiente tá mais gostoso de trabalhar pra gente. Hoje tá bacana. Vem pra Remax São Paulo, porque a líder é uma mulher. É isso aí. Tem uma mulherada já aí, um grupo bom. Mas tenha resiliência, paciência, saiba escolher as pessoas certas para trabalhar com você, porque a gente não tem que dar conta de tudo sozinha. E nem vai. Então saibam escolher os seus aliados, isso eu admiro muito em ti. Tu é uma pessoa que busca sempre aliados que te apoiam na jornada. E você sabe escolher aliados, às vezes dá uma erradinha, né? Mas assim, e quem não? Mas você busca aliados. Não é nada no meio do caminho, mas tudo bem. Abafa. Mas... A gente não pode mencionar nomes ainda. Mas como diz a Thay, o tempo se encarrega disso. A gente busque aliados, busque parceiros, pessoas que te ajudam nessa jornada. Saiba que você merece ser respeitada. Não importa se você está começando, você merece ser respeitada. E trabalhe de forma educada, gentil, acolhedora para conquistar o teu lugar, porque você vai conquistar. Não tenha dúvida. Eu vejo as mulheres da Remax extremamente determinadas. É verdade. Extremamente determinadas. Muitas. Assim, eu tenho exemplos incríveis, assim, que eu sei que eu tenho orgulho, assim, de ter. Tu é uma delas. A Francis. A Ruth. Nossa, a Ruth é um exemplo de liderança. A Marisa e a Renata, que eu amo de paixão. Cara, se eu não citar todas, vai ser injusta, mas eu tô pensando em franqueadas aqui. A Karina. Da Ares, da Remax Ares. Ah, sim. Uma peruana. Sim. Que veio sem falar português. Que sofreu no início. Que ultrapassou até a barreira de falar o idioma. Cara, hoje a gente tem franqueadas maravilhosas. A Vânia. Quem mais aí? Tô pensando nas nossas Todo franqueadas. mundo na sua luta, né? Nas suas coisas. E agora tem a Lu, não desistiram. Entrou da Citilara, que também é empreendedora sozinha. Pirituba, da tua região. Nossa, tem muita mulher muito bacana hoje construindo a sua jornada. E não vamos desistir, vamos se unir. Sim. Vamos estar juntas pra gente conquistar esse mercado. E é sobre isso, né, gente? Então, fica aqui as palavras finais da Thay. De novo, eu acho que é muito importante nesse momento a gente, de fato, estar conectado com pessoas que tenham a mesma visão, que tenham o mesmo propósito, que a gente não a mesma opinião, né, Thay? A gente falou sobre isso. Opiniões não. Acho que as relações duradouras são aquelas que realmente olham pra você e falam, você tá errada aqui, mas eu te respeito. E eu te apoio. Vamos junto, mas você pode seguir outros caminhos que sejam mais fáceis, e tô aqui te orientando para isso. E a gente tem que deixar o que você falou lá no começo, o nosso ego, né? Porque quando a gente senta para conversar, quando eu peço algumas diretrizes para você, e gente, eu sou questionadora mesmo, mas não nas diretrizes que ela dá sobre aonde eu quero chegar, que fique bem claro isso, eu questiono outras coisas. Mas a gente tem que ser humilde de entender que a gente precisa ouvir aquela pessoa que quer fazer com que o nosso sucesso chegue. Então, eu sempre falo isso pra minha equipe. Antes do meu sucesso é o sucesso deles. E eu enxergo isso em você. Antes do seu sucesso como diretora regional
da Remax São Paulo, você quer o sucesso dos seus franqueados. Então, se os seus franqueados não têm sucesso, você não alcança o teu objetivo. Isso é genuíno. Isso a gente consegue enxergar nas pessoas. Então, de novo, assim, a sua trajetória, a sua história é muito enriquecedora para nós. Inclusive, já deixo o convite aqui, de novo, para a Thay entrar no Instituto Mulheres do Imobiliário, no Ametista, que graças a Elisa Rosenthal, eu sou líder aqui de São Paulo, do Clube Ametista. Então, é um clube que a gente se une, mulheres, diretoras, empreendedoras, e a gente vai discutir exatamente pontos como a gente falou aqui nesse podcast. Legal. Então, fica aqui o convite de novo. Na verdade, eu até tô aceitando os convites da Dani. É que assim, Dani, meu problema é dormir cedo. Eu adoro dormir cedo. Gente, A adoro. velhinha, gente. E aí a Dani inventa uns rolê à noite. E aí eu fujo do rolê à noite, entendeu? Mas eu até tô aceitando. Esses dias ela me chamou pra ir no Secov, eu fui. É verdade. E eu quero muito. A Dani Guidoni também fala muito Sim, desse projeto. sim. A Marcinha fala muito desse projeto. Com certeza vai chegar a hora. A gente vai entrar juntas nisso. Eu tenho interesse também. Acho que é um projeto muito enriquecedor pra gente do mercado imobiliário. É só uma questão de organizar a agenda também. Vamos trazer mais mulheres para esse movimento, né? Vamos. Obrigada pelo convite, Tá, Dani. muito obrigada. Gente, obrigada pela audiência. E vamos juntas. Amei. Vamos que vamos. Obrigada. Valeu, Dani.